Olá, meus irmãos, mais um domingo de Escola Bíblica Dominical. Nós estamos fazendo o estudo do panorama bíblico do Novo Testamento, como todos sabem. E hoje nós vamos dar continuidade à primeira carta que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo. Nós vimos na aula passada que o apóstolo Paulo começou essa primeira carta explicando a Timóteo quais são as responsabilidades do pastor e da congregação local. Que responsabilidades são essas? Ensinar a doutrina, a proclamação do Evangelho e a defesa da fé. Nós vimos que depois Paulo passou a tratar de como os homens e as mulheres devem se portar no templo durante os cultos públicos e aprendemos também em relação aos homens, primeiro, que não é a postura em si o importante, uma vez que o Deus deseja de nós é uma vida santa, uma vida irrepreensível. Também que nossos relacionamentos precisam estar em ordem. Aprendemos também que nós devemos evitar as animosidades. Com relação às mulheres, aqui nós temos duas ordens. A primeira ordem, dada por Paulo, é a questão do aprendizado. A mulher deve aprender em silêncio. E a segunda ordem é a sujeição no que diz respeito à subordinação, à obediência. E temos aqui também duas proibições. A primeira proibição diz respeito ao ensino e a segunda proibição diz respeito à autoridade. Depois o apóstolo Paulo passou a tratar quanto ao pastor e Paulo relaciona 15 qualificações, está lá em 1 Timóteo capítulo 3, de 2 a 7. Essas qualificações são necessárias para um homem exercer o pastorado. Na área familiar, Paulo diz que é necessário que o pastor seja marido de uma só mulher e saiba governar bem a sua própria família. Na área financeira, o pastor não pode ser avarento. Nos relacionamentos interpessoais, o pastor não pode ser violento, e pelo contrário, precisa ser uma pessoa amável, pacífica, precisa ser também uma pessoa hospitaleira. Quanto à sua reputação, é necessário que o pastor seja irrepreensível, de bom testemunho e que seja uma pessoa respeitável. No que diz respeito ao domínio próprio, o pastor precisa ser sóbrio, prudente, ter controle quanto ao uso de bebida alcoólica. Com relação à maturidade espiritual, o pastor precisa ter vivência, precisa ter intimidade com Deus. E na área pedagógica, o pastor deve ser apto para ensinar. Quanto ao diácono, Paulo relacionou também algumas qualificações, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, de 8 a 13, para um homem exercer o diaconato. O diácono deve, primeiro, ser respeitável, ter uma só palavra, não ser inclinado a muito vinho, não ser cobiçoso de sorte e da ganância. Ele precisa ser doutrinariamente íntegro e ter sido previamente provado e experimentado, além também de ser marido de uma mulher só e saber governar bem a sua própria família. Aí volta a questão aqui das mulheres e o apóstolo Paulo diz que elas devem ser respeitáveis, não caluniadoras ou acusadoras, nem praticantes do pecado da maledicência, mas que as mulheres devem ser sóbrias e confiáveis em tudo. Depois de falar sobre as qualificações dos líderes da igreja, hoje nós nos deteremos na segunda parte da primeira carta escrita a Timóteo e analisaremos o capítulo 4, porque aqui tem muita informação importante para nós vermos, para nós passarmos para os irmãos. Já no primeiro versículo de 1 Timóteo 4 diz: o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. O Espírito Santo é muito claro, direto, quanto aos ataques que a igreja sofreria. Ataques estes cuja consequência seria o arrastão das mentes de alguns, que esses alguns seriam enganados e apostatariam, ou seja, abandonariam a fé para seguirem esses espíritos enganadores que pregam a doutrina dos demônios.
Na sequência, versículos 2 e 3, Paulo diz que tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Esses enganadores, esses falsos mestres, eles eram usados pelo inimigo para pregarem as suas próprias doutrinas essas levadas a efeito por interesses particulares. Eles eram hipócritas, ou seja, esses falsos mestres funcionavam como atores. Eles estavam ali representando um papel totalmente dissociado daquilo que eles viviam. Eles não revelavam a sua verdadeira identidade, escondiam-se nas suas máscaras com a finalidade única de enganarem as pessoas. Esses falsos mestres juntaram o judaísmo radical com a filosofia grega, o que resultou numa heresia chamada gnosticismo, e isso aí devastou a igreja. E o que diziam os gnósticos? Eles consideravam que a matéria era essencialmente má, razão pela qual negavam as doutrinas da criação, da encarnação e da ressurreição. Essa doutrina filosófica defende a abstenção dos prazeres físicos e psicológicos, como sendo essa prática da abstenção dos prazeres físicos e psicológicos o caminho certo para atingir a perfeição e o equilíbrio moral e espiritual. Só que os gnósticos, eles oscilavam entre os extremos da privação do corpo de qualquer prazer, que é o ascetismo, e o outro extremo, que é a imoralidade desenfreada. E por entenderem que o corpo não tinha nenhum valor, eles acabavam mergulhando na imoralidade e na luxúria. As falsas doutrinas, elas têm um poder muito mais destrutivo, muito mais devastador do que a perseguição em si. Nos seus ensinamentos, esses gnósticos, eles passaram a proibir o casamento. Ora, o casamento quem instituiu foi Deus, com a finalidade da perpetuação da espécie humana. Então, como pode desprezar e mesmo proibir uma instituição divina? Falar contra o casamento é a mesma coisa de negar a palavra de Deus, é a mesma coisa de se rebelar contra o próprio Deus. E eles também eram contrários à comida, só que em Gênesis capítulo 9, verso 3, ali está descrito que tudo o que vive e se move lhes servirá de alimento. Assim como lhes deu os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Queridos, foi Deus que nos deu o alimento. Sem o alimento, o ser humano não subsiste, morre. E tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado. É o que está lá no capítulo 4, verso 4 da primeira carta a Timóteo. Já no versículo 6, está dizendo o seguinte: se você transmitir, Paulo falando a Timóteo, se você, Timóteo, transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. E Paulo segue afirmando que o ministro ideal, ele tem a responsabilidade de ensinar a outros o que ele mesmo sabe ser a verdade, e a todo tempo lhe compete como ministro combater as heresias. E aqui Paulo afirma que aquele que transmite a palavra, esse é o primeiro a se nutrir dela. Por isso, o pastor deve estudar, deve aprender muito bem a palavra de Deus para passar adiante, para ensinar, para transmitir as verdades contidas na sã doutrina. E para combater as falsas doutrinas, o pastor deve estar comprometido com a verdade. Cabe tão somente ao pastor combater a mentira e promover a verdade. Além disso, ele deve denunciar as heresias e desmascarar as falsas doutrinas, jogando-as por terra. Mas isso somente poderá ser feito anunciando o Evangelho de forma verdadeira, de forma contundente, sem tergiversar, sem variações quaisquer. Os falsos mestres, eles gostavam de inventar, gostavam de difundir novidades, de difundir doutrinas contrárias às Escrituras. Por isso que Paulo
nos versículos 7 e 8 do capítulo 4, ele diz: rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Quando Paulo fala para Timóteo exercitar-se na piedade, ele está dizendo que a sua própria vida deveria ser caracterizada pela adoração ao Senhor, ou seja, a sua piedade pessoal deveria ser o fundamento da sua autoridade espiritual. Piedade no original grego é eusebeia, que significa santidade, significa adoração a Deus. E Paulo estimula Timóteo a exercitar-se na piedade, e em seguida fala no verso 8 que o exercício físico é de pouco proveito. É importante destacarmos aqui que Paulo não está sendo contrário nem proibindo o exercício físico, não está proibindo aqui a malhação, não, de jeito nenhum. Até porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e por isso mesmo ele deve estar bem cuidado, sendo o exercício físico, a malhação, um instrumento para esse fim. O que Paulo está dizendo aqui nas entrelinhas é que ambos, tanto o exercício físico quanto a piedade, devem sim ser observáveis. A questão da não dedicação integral ao exercício físico em detrimento da piedade a ponto de prejudicar a vida de santidade e adoração a Deus é que, enquanto o exercício físico beneficia o corpo apenas nesta vida, eis aí a razão de dizer que é de pouco proveito, o exercício da piedade é proveitoso hoje, nesta vida terrena e também na vida futura. E Paulo avança na sua carta dizendo: se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine estas coisas. Na sequência, Paulo estimula então Timóteo e o encoraja a não temer, mas a praticar a palavra de Deus, aplicar a palavra de Deus na vida da igreja, pois conforme o apóstolo falou, a palavra de Deus é fiel, é digna de plena aceitação. Esse encorajamento também tinha um outro motivo, que era o fato de Timóteo ser um jovem pastor ainda. Naquele contexto, militares adultos com até 40 anos de idade, eles eram considerados jovens. Tanto é que alguns estudiosos afirmam que no intervalo de tempo entre os dois períodos de encarceramento do apóstolo Paulo, Timóteo poderia ter ali no máximo 25 anos. No entanto, a maioria dos intérpretes crê que ele tinha entre 30 e 40 anos de idade quando Paulo lhe escreveu esta carta. No capítulo 4, verso 12, Paulo fala para Timóteo: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Além da questão de ser jovem, o pastor Timóteo ainda teria de se superar quanto à sua timidez, além do problema também que ele tinha na sua saúde, que era muito frágil, né? Por tudo isso, ele deveria se posicionar como líder. Não, obviamente, usando a imposição pela dominação das ovelhas que o Senhor havia confiado a ele, mas sendo exemplo de homem fiel, de homem piedoso, zeloso das coisas do reino de Deus, vivendo de modo a que ninguém tivesse qualquer motivo para condená-lo. Aí Paulo vem aqui e dá umas dicas muito boas, dicas bastante relevantes para Timóteo fazer um checklist de como deveria ser esse exemplo. Primeiro, ele deveria ser exemplo na palavra. Devemos entender aqui como sendo a maneira de falar, a conversação diária. E nesse ponto, a conduta pessoal do ministro de Cristo está em foco. Ele não deve ter conversas impuras, conversas frívolas, desconectadas com os padrões cristãos, de jeito nenhum. As palavras do ministro de Cristo devem ser temperadas com graça, com bondade, com amor, com poder, dando assim testemunho de Cristo e do seu cuidado pelas ovelhas.
Outra dica também que Paulo dá é que Timóteo deve ser exemplo no procedimento. Significa modo de vida, conduta em geral, comportamento. A vida do líder precisa ser irrepreensível na conduta, condizente com a grandeza do ministério que exerce. O líder deve estar em oposição aos falsos mestres, esses falsos mestres que professam conhecer Deus, mas que o negam com as suas obras más. Outra dica que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é que ele deveria ser exemplo no amor. E essa é a linha mestra de toda a conduta cristã. Esse é o distintivo, essa é a marca do líder. Essa qualidade aponta para o espírito altruísta, para o cuidado pelos nossos semelhantes, como cuidamos de nós mesmos. É o amar ao próximo como a si mesmo, este que é o segundo maior mandamento. Dentre todas as graças e virtudes cristãs, a virtude do amor é a maior. A virtude do amor é o alicerce de todas as demais. O amor, ele é fruto do Espírito Santo. E por esta razão, o líder cristão precisa ter profundo apego pessoal a seus irmãos. Outra dica também que Paulo dá a Timóteo é que ele deve ser exemplo na fé. E nós temos aqui a fé objetiva, isto é, a fé cristã, o sistema doutrinário do cristianismo. Timóteo deveria ser fiel, defendendo e pregando a fé cristã. Mas também é possível pensar-se aqui na fé subjetiva, o que indica a confiança que parte da alma, o que indica a entrega da própria alma aos cuidados de Cristo, o que se traduz em fidelidade. Nesse caso, Timóteo deveria mostrar aos outros no que consiste a verdadeira dedicação cristã, o que está envolvido na confiança de Cristo. A fé nessas epístolas pastorais é igualmente uma virtude, mas o viver pela fé é apenas uma extensão ou aplicação da fé subjetiva à própria vida. E nesse sentido, a fé adquire o sentido de fidelidade, de ser digno de confiança. Também tem como dica o exemplo da natureza. Éfeso, já foi falado na aula anterior, era um centro de muita perversão sexual e o jovem Timóteo enfrentava ali muitas tentações. No original grego, significa castidade, pureza tanto da mente como também, mais frequentemente, do corpo, evitando-se os vícios sexuais. Naturalmente, isso não se limita aos pecados da carne, mas alcança também a natureza interior, a natureza das intenções, a natureza dos próprios motivos. No presente versículo, porém, considerando-se especialmente as tentações que um jovem ministro geralmente enfrenta no seu ministério no tocante às mulheres, a exortação deve ser estendida essencialmente como conselhos atinentes à conduta sexual. A castidade de um ministro da palavra, portanto, deve começar na sua mente. É na mente que todas as coisas começam, Você começa a cogitar algumas coisas e essa coisa pode tomar corpo e de repente ir no crescente até chegar a desaguar numa condição totalmente devastadora no caso do pecado. Então, você deve entregar os seus pensamentos e os seus impulsos aos cuidados de Cristo. Chegamos então no versículo 13 de 1 Timóteo 4, que diz: até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. E esse checklist continua. Primeiro, com relação ao compromisso do pastor no que diz respeito às Escrituras. Timóteo deveria se dedicar à escritura pública das Escrituras. Nós temos aqui, particularmente, a leitura em público. Não era a leitura no seu escritório, no recôndito do seu lar, não. A leitura em público do Antigo Testamento. Mas talvez as epístolas dos apóstolos e de outros documentos que seriam considerados dotados de valor entre os cristãos primitivos também já estivessem disponíveis e devessem ser lidas publicamente. E por que a leitura das Escrituras deveria ser feita publicamente?
Naqueles dias, quando a imprensa ainda não existia, ainda não havia sido inventada, os manuscritos eram raríssimos. Praticamente ninguém possuía uma cópia integral, inteira, particular das Sagradas Escrituras. Por isso, pouquíssimas eram as pessoas que sabiam ler, o que justifica a necessidade da leitura das Escrituras em público. Essa leitura deveria ser feita visando a exortação no sentido de encorajamento e aplicação da palavra na vida do próprio jovem Timóteo. Também visando o ensino, instruindo o povo na verdade, alertando contra as heresias e contra os falsos mestres. O apóstolo Paulo fala a Timóteo para que ele não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. No que diz respeito ao exercício do seu dom espiritual, nós vemos que Deus chamou Timóteo para o ministério pastoral e o capacitou para o exercício desse ministério, concedendo-lhe os dons do Espírito. Não existe nesta carta que Paulo escreveu a Timóteo, qualquer menção a qual seriam esses dons. Mas, pela preocupação do apóstolo Paulo, no sentido de que Timóteo combatesse os falsos profetas, conduzisse bem a organização da igreja e se aplicasse ao ensino, certamente esses dons seriam a administração da igreja e o ensino. No verso 15, o apóstolo Paulo fala para Timóteo ser diligente nessas coisas, dedicar-se inteiramente a elas para que todos vejam o seu progresso. Vejam que Timóteo, de acordo com o apóstolo Paulo, ele precisa ser diligente, ou seja, a ideia era que Timóteo deveria devotar-se a essas coisas. Que coisas são essas? O ensino, a administração eclesiástica, os cuidados em todos os aspectos da sua vida, dentre outros. No original grego, o verbo ser, aqui quando Paulo diz seja, é no sentido de ser dirigido para, é no sentido de inclinar-se para, de devotar-se a alguma coisa. É recomendado aqui o trabalho árduo, juntamente com total dedicação, cumprimento da missão piedosa de um pastor. Ela deve ser a paixão que arde no seu peito. A importância das Escrituras e o trabalho do Evangelho. Essas coisas deveriam ocupar todas as ações de Timóteo e deve também ocupar todas as nossas ações, não é verdade? Chegamos então ao versículo 16, que ele fala para Timóteo atentar bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, Timóteo salvará tanto a si quanto aos que o ouvem. Timóteo, então, precisa cuidar da própria vida. 2 Coríntios 9, 27, o apóstolo Paulo, quando escreveu aos irmãos daquela igreja, falou: esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo demonstra que havia sim a possibilidade de ele mesmo vir a ser reprovado na corrida cristã, não chegando a obter o prêmio este que é a vida eterna. E o que isso significa? Significa dizer que podemos falhar na vida cristã, mesmo depois de iniciar muito bem essa vida cristã. Se nós não tivermos cuidado, podemos sim cair, podemos falhar. E quando Paulo fala para Timóteo, tem cuidado, no original grego significa apegue-se a alguma coisa, alvejar, fixar a atenção sobre alguma coisa, né? Ele diz que Timóteo deve criar o hábito de dar atenção constante a si mesmo. A ideia é que nós devemos nos apegar à palavra da vida. Quando Paulo fala para Timóteo que ele deve atentar bem para a sua própria vida, é no sentido de que Timóteo é o que ele faz. É que um pastor ou outro líder cristão que represente mal a Cristo é um desastre, na verdade. Acima de todos os outros na igreja, o pastor deve ser modelado segundo a imagem de Cristo, modelado na santidade, modelado na vida cristã positiva, na vida cristã eficaz. Paulo fala que, perseverando nesses deveres, você salvará tanto a si mesmo quanto aos que o ouvem. A salvação aqui refere-se à vida eterna. A vida cristã tem um alvo a ser alcançado.
que alvo é esse? É apresentar aos homens o Evangelho, a salvação, que consiste na transformação dos remidos, segundo a imagem de Cristo, e a vida eterna. E a salvação envolve mais do que a conversão. Também inclui a santificação, que é a transformação moral. Inclui até mesmo a glorificação, quando então receberemos a própria natureza de Cristo, que é a sua essência, né? Quando seremos glorificados com a própria glorificação de Jesus Cristo. Aquilo que somos, aquilo que praticamos, essas coisas têm estreita ligação com a maneira como isto é realizado em nós, pois se houver em nós qualquer atuação da graça de Deus, isso produzirá em nós a santidade, a imitação da vida de Cristo nas nossas vidas, bem como a transformação gradual do nosso ser, segundo a imagem do Senhor. Nós ficamos hoje por aqui e na próxima aula daremos continuidade. Eu espero então encerrar essa primeira carta do apóstolo Paulo, né, porque tem realmente muita coisa importante, muita coisa interessante para ser vista que nós não podemos passar por cima sem mencioná-las, e isso de fato demanda um certo tempo. Mas ficamos por aqui hoje. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja, que possamos, a exemplo do que Paulo estimou para Timóteo, possamos ser exemplo em tudo, não é? Possamos buscar nos rendermos a Deus, buscar servirmos a Ele com alegria, com integridade, com os nossos corações sempre voltados para as coisas do alto. Fiquem na paz do Senhor.